Então, galera, vamos lá começar nossa aula. Hoje a gente vai fazer lá sobre globalização e regionalização, né, os blocos econômicos. No livro, se vocês observarem, vocês vão ver que tem um mapa mostrando todos os blocos, né, econômicos, aí dados de 2015, e aí a gente vai ver os principais dele, tá? De todos, nós vamos ver os principais. Uma breve introdução, a gente já estudou globalização no nosso capítulo passado, que significa justamente essa interligação, essa interdependência, tá? Que vai permear, né, o capitalismo, essas alterações que vão ser feitas e aí vão gerar esses blocos econômicos. Então a gente viu também na globalização que houve fases, onde a primeira fase, né, ela vai do século XV a XVIII, então ela vai ser representada pelas grandes navegações, as rotas comerciais, a rede de comunicação, né, os avanços tecnológicos na navegação. Então naquela época a navegação estava se desenvolvendo. A segunda fase é a Revolução Industrial, né, século XVIII, mais ou menos 1750, onde a gente vai ter o advento da indústria, da urbanização e o aumento da produção, né? Produção em larga escala. E a terceira fase, né, que é a fase atual, onde a gente tem as empresas multinacionais, os produtos extremamente modernos, né, e tecnologia avançada. Então aqui a gente tem a robótica, a biotecnologia, a corrida aeroespacial. Então, tudo o que está de mais presente nessa terceira fase. Já se fala até numa quarta fase, que seria a fase da nanotecnologia, né, a fase da computação gráfica, por exemplo. Então, as multinacionais, hoje já é uma parte dessa globalização, é a cara dessa globalização, essas empresas que estão presentes no mundo todo, né? Deixam seus países de origem, vão para outros países em busca de vários fatores que a gente também viu, como mercado consumidor, matéria-prima barata, mão de obra barata, fonte de energia. A gente tem também o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, fazendo parte disso, onde ele vai emprestar dinheiro, né, para os países em desenvolvimento, né, países que são dependentes desses organismos externos, justamente que gera o endividamento. Então, esses países eles pedem dinheiro emprestado para o FMI a juros e acabam tendo várias dívidas. Uma imagem, eu até perguntei na aula passada, né, como vocês entenderiam isso, né? Então, é como se o mundo tivesse diminuído e cabendo na palma da mão, devido ao avanço dessa tecnologia e do meio de transporte. É aquela questão da compressão, né, espaço-tempo. Então, essa compressão espaço-tempo é como se o mundo tivesse reduzido, né? Não tivesse mais fronteiras, por exemplo. Então, a globalização, né, é um processo de integração dos países. Essa integração ela é tanto econômica, ela é política, cultural, né, e também das empresas. Então, ela vai pregar essa liberalização econômica, que os países, né, interagem entre si, né, vendas e compras. Revolução nos transportes. Então, hoje nós temos transportes cada vez mais rápidos e eficazes. Então, a gente tem aí metrô, trem, bala, aviões supersônicos, né, transatlânticos, carros modernos. Então, teve um grande avanço. Revolução das telecomunicações também já comentou sobre isso. A popularização da internet, apesar de muitas pessoas ainda não terem acesso na internet. Nesse momento nós estamos estudando, né, remotamente, mas tem alguns alunos que têm dificuldades, principalmente alunos da rede pública. Então, em alguns ainda não chegou essa popularização, né, da internet. Homogeneização cultural. Então, muitas culturas hoje são repassadas, né, entre vários países. Lembrando que você não deve deixar sua cultura morrer. E também o processo contraditório economicamente. Então, enquanto que alguns países estão, né, se dando bem economicamente, ganhando, muitos outros também sofrem com isso, né, devido a essa integração. Nesse momento nós estamos passando por uma pandemia e o que a gente observa é que está tendo uma crise mundial, né? Então os países mais fracos, mais pobres, eles vão sentir muito mais, né, com essa paralisação econômica. Uma consequência, né, preocupante é o desemprego, e nesse momento o desemprego ele está bem alto no mundo, principalmente, né, nos países também mais pobres. Falando de Brasil, vocês sabem que nós já chegamos aí a mais de 2 milhões de desempregados, é um dos maiores índices da história, né, do país. Então, a globalização também prega isso. Internet é uma das principais ferramentas da globalização, então ela acaba, né, sendo necessária. Não dá para imaginar hoje um mundo, né, sem a internet, porque
negócios fazem pela internet, feitos pela internet, né? Alguns estudos, sistemas financeiros. Se não fosse a internet nesse momento, a gente não estaria aqui interagindo, né? Porque não seria possível. Inauguração de uma McDonald's, né, em Moscou na década de 90, ou seja, logo bem no finalzinho, né, da União Soviética. Até tempos antes isso seria impossível. E aí nós vamos entrar propriamente, né, nos blocos econômicos. Então, definição aí. Então, uma associação de países que estabelece relações econômicas privilegiadas entre si. Então, esses países eles se unem para justamente ganhar mercado, para ter uma melhor competitividade, né, com outros países. Então, eles acabam se agrupando, são países próximos, para justamente estabelecer as relações. Geralmente, entre esses países, né, algumas tarifas não serão cobradas, ou serão, né, cobrada uma tarifa única, uma tarifa mais baixa em relação a outros países que não fazem parte, no caso desse bloco, certo? E aí, dentro da definição, né, desses blocos econômicos, nós vamos ter a classificação. Então, esse bloco ele pode ser uma zona de livre comércio, ele pode ser uma união aduaneira, ele pode ser um mercado comum, ou ele pode ser uma união econômica e monetária. Tá? Então, é uma das classificações desses blocos econômicos. E aí, definindo ele, o que seria a zona de livre comércio, né? Então, nesse caso, permite a gradativa liberalização do fluxo de mercadorias e de capitais dentro dos limites do bloco. Então, tipo assim, dentro desse bloco, né, da zona de livre comércio, então, aos poucos, né, vários produtos vão ganhando uma liberalização. Não é logo todos que estão livremente entre eles, né? Um exemplo disso é o NAFTA. União aduaneira. Então, além da abolição das tarifas alfandegárias, é definida uma tarifa externa comum, que é a TEC, que deverá ser aplicada, né, por esses países desse bloco nas negociações com países de fora. Então, um exemplo disso é o Mercosul. Daqui a pouco a gente vai conhecer o Mercosul. Então, entre eles, ele é considerado uma união aduaneira. E aí, eles vão cobrar uma tarifa, né, comum a outros países. Mercado comum. Então, é uma padronização da legislação econômica, fiscal, trabalhista, ambiental entre os países. Então, o único caso é da União Europeia, que eliminou, né, as barreiras alfandegárias internas, uniformizou as tarifas de comércio exterior, liberou a circulação de capitais, mercadorias, serviços e pessoas no interior do bloco, criou moeda única e o Banco Central Europeu atingiu assim a condição de união econômica e monetária. Então, o mercado comum ele acaba sendo, né, algo mais completo. Então, lá as pessoas podem circular livremente, as mercadorias, os serviços, né, tirou as tarifas de todos eles, liberou, né, o comércio entre todos eles também. E aí, no momento que eles adotaram a moeda única, né, que é o euro, então passou a ser também uma união econômica e monetária. A única exceção é a Inglaterra, né, o Reino Unido, que não utiliza, né, o euro como sua moeda, né? Ele, no caso, utiliza ainda a sua moeda antiga, que é a libra esterlina. E aí a gente vai começar pela União Europeia, né? Então, a União Europeia, né, em 1951, a Alemanha Ocidental, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Holanda vão criar a SECA, né? Que é justamente essa cooperação entre esses países. Em 57, né, 1957, os mesmos países criaram a CE, que é a Companhia Econômica Europeia. Em 91, a gente vai ter o Tratado de Maastricht, que aí vai justamente criar a União Europeia, que vai entrar em vigor em 1993. Então, observe que tem um histórico, né? Então, em 1951, esses países se juntam, tá? E criam a SECA. Em 57, eles vão criar a CEI. E em 1991, no Tratado de Maastricht, vão criar a União Europeia, que vai entrar em vigor em 1993. Então, dentro da União Europeia, nós vamos ter aí a livre circulação de bens, serviços e capital, a gente já viu lá atrás no conceito. Então, tanto pessoas como mercadorias, né, capitais vão circular livremente. Então, as pessoas dentro da União Europeia podem viajar de um país para outro sem precisar de passaporte, por exemplo. Então, hoje ela também é considerada uma união política e uma união monetária, né, e econômica, porque a maioria dos países utiliza a mesma moeda, que é o euro. Inclusive, é uma moeda muito forte. Após 2004, 25 países do leste europeu adentraram, né, também na União Europeia. Moeda única, o euro, que eu já falei, o euro entrou em vigor em 2002. Países que não são membros, Noruega e Suíça.
né, não fazem parte da União Europeia. Então, ainda aí sobre a União Europeia, a gente pode falar, né, que a gente teve, né, aos poucos, a integração desses países, né, a ampliação desse bloco. Então, em 73 entrou, né, a Grã-Bretanha, Irlanda e Dinamarca, em 81 a Grécia, em 86 a Espanha e Portugal. Então, era chamado como Europa dos 12, né, até 91. Então, aliás, é isso, 91, de 57 a 91. Então, ele vai avançar, vai integrando mais países, até hoje, né, atingir, digamos assim, o seu estado máximo. E aí o Tratado de Maastricht vai justamente formar esse bloco grande que é a União Europeia. E aí dentro dele tem três instituições importantes dentro da União Europeia, que é o Parlamento Europeu, né, que vai representar os cidadãos e é eleito por eles. O Conselho da União Europeia, que representa os governos e cuja presidência é rotativa dos países membros. E a Comissão Europeia, que atende, né, os interesses gerais do bloco. Vamos lá. Então aqui nós temos um pouco do mapa, né, da União Europeia. Tô mostrando os países aí que fazem parte. Dentro aqui da União Europeia, a gente viu, né, que o Tratado de Maastricht, né, teve essas deliberações. Então, colocou fim nas fronteiras econômicas, né, entre os países membros. Depois, a eliminação das tarifas, né, de restrição de exportação. Em 2002, né, a criação do euro. A criação do Fundo de Assistência aos países mais pobres da comunidade, que no caso era Portugal, Grécia, Espanha e hoje também a Irlanda. Tá? São os países que têm essa economia mais fraca. Inclusive, essas economias elas acabaram prejudicando o bloco na crise de 2008 e 2009. E também eles deram prioridade à produção agrícola dos países, né? Os países que fazem parte da União Europeia tiveram apoio na produção agrícola desses países. Então, de 2004 a 2007 entraram 12 novos, né, membros, com exceção de Chipre e de Malta. Então, os demais membros da antiga, né, União Soviética: Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Bulgária e Romênia. A Croácia foi o último país a ingressar no bloco. Então, em 2003, estava totalizando, né, 28 membros. Então tem a Turquia, né? Tá fora. Ela tem feito pedido para entrar na União Europeia, mas ainda está fora. Então tem outros candidatos, como Macedônia, né? E Montenegro também. Então a crise da zona do euro é justamente esses países que eu falei, no caso. Chipre, Irlanda, Portugal, Grécia, Itália e Espanha. Todos eles prejudicaram, né, a União Europeia no ano de 2008 e 2009, que foi o ano daquela crise. E aí, porque eles tiveram um déficit público muito grande, as economias não cresceram, tá? E aí não tiveram também como salvar suas dívidas. E aí houve várias divergências entre esses países. E aí essa crise vai se alastrar pela zona do euro, né? Vai chegar até a França, onde vão pedir, né? Os bancos franceses vão ficar tudo endividados. E aí a crise pior é na Grécia, né? Que é a economia mais fraca do bloco, que também pediu dinheiro para o FMI e não sabe nem se vai ter como pagar. E ainda continua nessa crise. 2014, 2015, o PIB, né, desses países eles têm diminuído. E a gente não vê até agora uma possibilidade, né, desses países saírem dessa crise, né? E agora com a pandemia, então, nem se fala. Então, novos membros, a gente falou, já comentou, Estônia, Letônia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Romênia, Hungria, Eslovênia, Bulgária, né, Chipre e Malta, né? Observando que esses países, muitos deles, a maioria deles faziam parte da União Soviética, tá? Então, membros da União Europeia, os novos membros, candidato, né? Então, Turquia aí é um dos candidatos, né? Malta e Chipre também, né? Países que não adotaram o euro, né? Inglaterra, Suécia e Dinamarca. Né? Lembrando que a Suécia e a Dinamarca até então não estavam dentro do bloco, né? A Inglaterra é onde utiliza a libra esterlina. Países que não assinaram a Constituição Europeia, né? França e Holanda. A ideia é que todos tivessem a mesma Constituição.
País da União Europeia com maior crescimento econômico e menor desemprego. A Inglaterra, Suécia e Dinamarca, né? Então, a Dinamarca hoje, né, gente, 2020 já faz parte da União Europeia, tá? Porque lá no início eu falei que não tinha feito, mas hoje já fazem parte. Então, vamos agora para o NAFTA, né? Então, o NAFTA é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, tá? Então, fazem parte Estados Unidos, Canadá e México. Então, eles foram criados também para enfrentar a concorrência da União Europeia, tá? Então, blocos, né, comercializando com blocos, acaba também facilitando, né, mais. Então, por isso essa questão de formar os blocos econômicos, né, junto eles se tornam mais fortes. Então, entrou em vigor em 1994. Então, o prazo aí de 15 anos, né, para ter uma eliminação total das barreiras alfandegárias entre os três países. A gente sabe que de cara, né, o país mais fraco aí é o México. Então, os Estados Unidos e o Canadá, né, acabam sendo os principais blocos, os principais países desse bloco, as principais economias, e a gente pode dizer que é os que mais lucram com isso, né? Então, alguns produtos para entrar no México, né, do México para entrar nesse país, vão cobrar, digamos assim, vão pagar uma taxa mais alta, né, em alguns produtos. Então, só com 15 anos que eles previram, né, a eliminação total. O Chile foi convidado em 94 e a meta também é eliminar as barreiras alfandegárias. Essas barreiras são aquelas barreiras que os produtos têm que pagar para entrar, né, naquele país. Então, o país que compõe o NAFTA, a gente tem aí Canadá, Estados Unidos e México. Então, a bandeira do NAFTA é uma união das três bandeiras, né? Então, aqui tem essa parte representando, né, o México, o Canadá e os Estados Unidos aqui, ó, as listras. Falando um pouquinho do NAFTA, né, a gente sabe que é a economia aqui que mais desenvolveu os Estados Unidos, né, é a maior potência econômica do mundo, e logicamente os Estados Unidos em segundo lugar, tá? Aí nós viemos para o Mercosul. Então, como o próprio nome diz, significa Mercado Comum do Sul. Ele foi criado em 1991 pelo Tratado de Assunção. O objetivo aqui é dinamizar a economia regional, movimentando-se mercadorias, pessoas, força de trabalho e capitais. Então, prevê a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos. Então, os países que fazem parte do Mercosul, tá, é o Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, tá? Só que a Venezuela saiu fora depois dessa crise, né? Começou lá há uns anos, ela foi expulsa. Tem países associados, né? Que são Bolívia, Chile, Equador, Peru e Colômbia, não fazem parte ainda, são associados, poderão um dia fazer parte. E tem o México como observador, né? Uma interessante seria se todos os países da América Latina, né? Ou da América do Sul, fizessem parte desse bloco, então seria bem mais forte. Mas, logicamente, o destaque aí é Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, né? São as maiores economias, tá, do Sul. Nós temos o Chile, mas o Chile, né, é um associado do Mercosul. Aliás, é associado do NAFTA. E aí, né, quando foi criado o Mercosul, o objetivo era eliminar essas barreiras alfandegárias, como a gente falou. Até 94, né, foi desenvolvida política de ajuste, né, nos quatro países. Eles assinaram o Protocolo de Ouro Preto, onde eles iriam consolidar condições tanto política, econômica e jurídica internacional e avançar com o Mercosul em direção, né, à União Aduaneira, né, ou seja, a chegar a ser uma União Europeia da vida, que até agora não aconteceu e eu acho que dificilmente vai acontecer. Então, o Mercosul ele traz uma integração assim econômica, né, complexa. Então, tem o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, justamente com a consolidação aqui também o estabelecimento de um mercado comum nos laços mais profundos dessa integração. Mas ainda é bem complicado ela acontecer aos moldes da União Europeia. Acho bem complicado. Então, os países sociais, eu já falei, aqueles que não fazem parte, mas estão aí, né, com possibilidade. E tem ainda o México como um observador. Então, início, né, na década de
Ai, qual é essa aqui? Então, início. Na década de 1960, como estabelecimento da ALAUCA, a Área Latino-Americana de Livre Comércio. Então, digamos assim, era um início lá de uma tentativa de unir os países. Na década de 80, a Associação Latino-Americana de Integração, a ALADI. Em 85, acordo bilateral entre Argentina e Brasil, Tratado de Iguaçu. Em 95, União Aduaneira. Todos os signatários poderiam cobrar as mesmas alíquotas na importação dos países, que é a TEC, né? Que é a tarifa externa comum. Então, ou seja, todos têm uma tarifa para qualquer produto de um desses países que entrar no seu país. Então, aqui uma reunião dos chefes de Estado, dos países que formaram o Mercosul, aí, junho de 96. A bandeira do Mercosul, né, é a constelação do Cruzeiro do Sul, as estrelas azuis numa bandeira branca. Aqui mostrando um pouco a participação dos países no PIB e no Mercosul. Então, o Brasil, né, em destaque, vocês veem a maior economia da América do Sul. Depois temos a Argentina. Depois tem a Venezuela, né, que aí vem grande parte do petróleo, mas hoje a Venezuela vocês sabem que está em crise. Vem o Uruguai e o Paraguai. No livro de vocês tem um dado aí atualizado que é, né, a balança comercial do Brasil com o Mercosul e os demais Estados-membros. Então são dados de 2014, aí a gente tem aí, né, essas exportações. Então, no Mercosul, aí nós temos Argentina, Paraguai e Uruguai. Então a gente vai observar, tá, aqui, as exportações do Mercosul, elas são, né, ultrapassam os 1.600 milhões, as importações de 1.500 milhões, e tem um saldo aí de 200 mil. E temos Uruguai e Paraguai como os países menores, né? Aqui tem alguns dados, tá? Novamente, de exportações, o PIB, né, desses países. Então o Brasil sai na frente, como a gente falou. A Argentina, Venezuela, Uruguai, Paraguai. Algumas cifras de milhões aí. A gente vai para outro bloco, que é o APEC, né? Que significa a cooperação da Ásia e do Pacífico, tá? É uma sigla em inglês, Asia Pacific Economic Cooperation. Então, que aí seria mais ou menos a APEC, né? Que é a cooperação econômica da Ásia e do Pacífico. Então, essa cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, ela pode vir a ser o maior bloco econômico do mundo, tá? Ela pode vir a ser. Então, é a área de cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, o bloco asiático, mas faz parte ainda a Austrália, tá? Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, México e Chile. Por quê? Porque o Oceano Pacífico banha esses países, né, gente? A integração econômica ela pode ser até de 25 anos, tá? Então, desde 94 até quando completar 25 anos, ela pode ter sempre todo para ter uma integração. Então, foi na Conferência de Seattle, em 93, que se formou, né, esse bloco, a APEC. Então, aqui dá para a gente ter uma dimensão. Então, o Oceano Pacífico banha todos esses países. Então, se vocês analisar que os Estados Unidos já fazem parte, né, de um bloco, é o NAFTA, ele ainda faz parte de um outro bloco que é maior ainda. Só o fato de ter aqui, por exemplo, a China, né, e o Japão nesse bloco, já pode colocar ele como um futuro grande bloco. Então são 22 membros, né? Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Filipinas, Rússia, Singapura, China, Formosa, no Taiwan, Tailândia, Estados Unidos, né, e Vietnã. Então, todos esses países, né, fazem parte da APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, certo? Então, como eu falei, esse bloco ele pode vir a ser, né, o maior bloco econômico do mundo, só que eles precisam resolver algumas pendências, né? E tem países aí com religiões diferentes, culturas diferentes, então alguns desses fatores acabam atrapalhando, mas pode vir a ser o maior bloco econômico do mundo. A gente tem um outro bloco econômico que é a ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, tá? Então, é uma organização regional
de estados do Sudeste Asiático, que foi constituída, né, em 8 de agosto de 67. Os principais objetivos da ASEAN são acelerar o crescimento econômico e fomentar a paz e a estabilidade regionais. Então, ela estabeleceu um fórum na ASEAN em conjunto com o Japão e um acordo de cooperação com a União Europeia. A sede do secretariado permanente encontra-se em Jakarta, que é a capital da Indonésia. Então, membros, né? Mianmar, Camboja, Laos, Vietnã, Tailândia, Filipinas, Malásia, Brunei, Singapura e Indonésia. Então, a ASEAN seriam os países que fazem parte, né, desse bloco. E aí, novamente, né, são blocos para poder se ajudar, né, economicamente entre si, eliminar algumas tarifas e comercializar com outros blocos, né? Então, isso facilita essa junção de blocos. A ALCA, né, é um bloco que não aconteceu. Então, a ALCA seria o quê? Área de Livre Comércio das Américas. Então, seria composto por 34 países, na prática, os mesmos que entrega às organizações dos Estados americanos, exceto Cuba, né, devido ao embargo econômico dos Estados Unidos. A população ficaria aproximadamente 800 milhões de habitantes e o PIB superior a 13 trilhões. Então, seria um mega bloco, né, muito grande, o continente inteiro. A abertura dos países do continente aos produtos dos Estados Unidos. Aí aqui é que está o perigo, né? Porque a Alca não saiu porque os Estados Unidos só queriam se beneficiar. Então, os produtos deles seriam todos, né, espalhados pela América, enquanto que outros produtos de outros países nem todos chegariam nos Estados Unidos. E é por isso que a Alca não saiu. E não saiu porque o Brasil colocou o pé no chão e disse que não ia querer. Para sair, o Brasil teria que ter participado. Então, e também era uma ameaça ao Mercosul, ou seja, porque esse bloco engoliria todos os outros blocos menores. Então, o Brasil foi contra a implantação e por isso não saiu. Graças a Deus. Então, a charge aqui que mostra muito bem, né, a briga. Todo mundo quer aqui, né? Quer vir aqui tirar proveito do Brasilzinho, né? Porque é grande mercado consumidor, tem recursos naturais, fonte de energia, tem tudo de bom. O problema do nosso país é a péssima distribuição de renda, a corrupção, a falta de fiscalização e a gestão, que é péssima. Então, a área de livre comércio das Américas seria todo o continente americano, exceto Cuba. Então, ou seja, seria um mega bloco, né? Para competir aqui com a União Europeia, com a APEC, a ASEAN, né? E os demais blocos espalhados pelo mundo. Fala dos tigres asiáticos, né? Então, vocês sabem que os tigres asiáticos são aquelas economias que mais cresceram, né, desde a década de 60. Os primeiros tigres foram Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Tá, na década de 60, eram as economias que mais cresciam. O nome, o nome tigres é devido justamente a essa rapidez. Vocês sabem que o tigre é muito rápido e a economia crescia muito rápido. E aí hoje nós temos os novos tigres, que são Malásia, Filipinas, Indonésia e Vietnã. Tá? Então eles apresentam grande taxa de crescimento, tá? Industrialização entre as décadas de 60 e 90, né? 60 desses primeiros e já, né, da 80 e 90 esses outros aqui novos. Então todos eles investiram em educação e melhoria do sistema universitário. Então, mais uma vez, investir em educação, ciência e tecnologia é que faz um país sair do atraso econômico. Enquanto não fizer isso, não sai do atraso econômico. Então eles investiram nisso. Mão de obra barata e relativamente qualificada, né, nessas regiões, justamente como investiu, né, no ensino universitário, né, na ciência e tecnologia, a mão de obra é qualificada. Então, além de ser mão de obra barata e qualificada, então por isso também que cresce. Fizeram reforma agrária, olha que interessante. Até esses países aqui todos fizeram reforma agrária, ou seja, distribuíram terra para que as pessoas produzissem nessa terra. Coisa que nunca foi feita no Brasil, nunca saiu de fato do papel uma reforma agrária, tá? Se tivesse saído, o nosso país seria bem menos desigual. Então, o fator de desenvolvimento, né? Investimento em capital externo, no caso aí, Japão, Estados Unidos, tá? Investiram massivamente nesse país e contra o socialismo. Vocês vão lembrar que alguns desses países foram socialistas. Exploração da força de trabalho relativamente barata, já falou. Não, distribuição mais equilibrada da renda, coisa que não tem aqui no nosso país. Estados centralizadores e ditatoriais, então, né, também se acabou com isso. Economias voltadas, né, para o mercado externo, então produzir para vender para os países. Ética confucionista, então aí equilíbrio social, hierarquia, disciplina, consciência de grupo, nacionalismo, empresa vista como uma grande família. Então isso aqui é alguma das coisas que pregam, né, essa ética confucionista. Então é só observar que no Japão, né, esses países asiáticos, eles são bem centrados, né? Então eles têm disciplina, vê, né, a empresa como uma família, então lá
eles seguem mais ou menos essa ética e aí é uma coisa que se destaca, né, nesses países, o crescimento deles. Aqui a gente tem um mapa mostrando, né, a área de influência. Então, nós temos aqui o NAFTA, podemos dizer que ele influencia o restante da América, né? Nós temos aqui a União Europeia, que influencia um pouco a África. E nós temos aqui a APEC, né, que influencia a Ásia como um todo, pegando também, né, a Austrália, a Nova Zelândia. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó, os três centros de poder. E a gente poderia dizer Estados Unidos, Alemanha e França e Japão, certo? Vou colocar aqui duas questões, eu queria que vocês me dissessem na hora da videoconferência. Então, em março de 91 foi assinado o Tratado de Constituição do Mercado Comum do Sul, Mercosul, pelos países Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, cujos objetivos poderão ser alcançados através de 1. Estímulo à produção industrial e a oferta de empregos em vista à ampliação do mercado desses países. 2. Integração comercial entre países membros que dará origem a um mercado teoricamente estimado de 180 milhões de indivíduos. 3. Reduções gradativas das tarifas aplicadas sobre os produtos importados entre países membros até sua completa eliminação prevista para 1º de janeiro de 95. 4. Unificação das tarifas dos produtos importados dos países não membros. E aí vocês vão dizer quais estão corretas aí. Apenas o item 1, apenas o item 2, apenas o item 3, apenas o item 2 e 3, apenas o item 1, 2, 3 e 4. Assim aí. Outra questão. Uma das mudanças recentes que o mundo vem apresentando é a formação dos blocos econômicos ou de blocos regionais. Sobre ela é correto afirmar que 1. A União Europeia surge em 93, com o Tratado de Maastricht, criando um mercado consumidor de elevado poder aquisitivo. 2. O NAFTA é composto por três países que apresentam o mesmo nível socioeconômico. 4. Os países membros da União Europeia tornaram-se autossuficientes, inexistindo dessa forma necessidade de relações comerciais com outros países. 8. A Associação de Cooperação Econômica da Ásia do Pacífico, a APEC, formou um imenso mercado internacional em que despontam os Estados Unidos, México, Japão e China. 16. A expansão do comércio que vem ocorrendo no Pacífico é fruto do dinamismo do Sudeste e Leste Asiático e da costa ocidental dos Estados Unidos. Então vejam quais são as opções verdadeiras e digam qual é o somatório. A gente se vê lá na videoconferência.